Laura examinava o sótão empoeirado de sua mãe. Caixas de papelão transbordavam com lembranças esquecidas. Ela encontrou uma caixa de madeira antiga. Intrigada, Laura a abriu. Dentro, uma única fotografia repousava sobre um forro de veludo vermelho desbotado. A imagem mostrava dois homens jovens, seus braços jogados casualmente um sobre os ombros do outro, seus sorrisos brilhantes e despreocupados. Laura sentiu um aperto no coração. Ela reconheceu o homem à esquerda, seu pai. Mas quem era o outro homem? E por que ela nunca o tinha visto antes? Laura pegou a fotografia, seus dedos traçando o contorno do rosto do estranho. Seus olhos eram gentis, seu sorriso contagiante. Ela sentiu uma onda de tristeza. Seu pai raramente falava sobre seu passado. Ele havia falecido quando ela era jovem, deixando Laura com mais perguntas do que respostas. Quem era esse homem que parecia conhecer seu pai tão intimamente? Que segredo eles compartilhavam? A fotografia despertou algo em Laura, uma necessidade irresistível de descobrir a verdade. Enquanto Laura continuava procurando na caixa, ela encontrou um pequeno medalhão de prata. Ela o abriu e encontrou duas pequenas fotos dentro. Uma era de uma mulher jovem com cabelos escuros e olhos penetrantes. A outra era do mesmo homem da fotografia, olhando para ela com uma intensidade assombrosa. Laura sentiu um arrepio na espinha. Quem eram essas pessoas? E que significado elas tinham na vida de seu pai? A fotografia havia se tornado mais do que uma simples imagem do passado. Era uma porta de entrada para um mistério, uma promessa de segredos enterrados esperando para serem descobertos. Determinada a descobrir a verdade, Laura fez uma promessa a si mesma. Ela encontraria respostas para suas perguntas, não importava o custo. Laura sabia que sua jornada não seria fácil, mas ela estava pronta para enfrentar o passado, mesmo que isso significasse desvendar segredos dolorosos que estavam adormecidos por muito tempo. Laura viajou para a cidade natal de seu pai. Era um lugar pequeno e isolado, aninhado no meio de colinas e campos verdes. O tempo parecia ter parado aqui. Os edifícios eram antigos, suas fachadas desbotadas, sussurrando histórias de uma época passada. Laura podia sentir o peso da história ao seu redor enquanto caminhava pelas ruas estreitas. Ela imaginou seu pai quando jovem, rindo e correndo por essas mesmas ruas. Mas também havia uma sensação de tristeza, uma corrente subterrânea de segredos não ditos pairando no ar. Ela visitou a antiga casa de sua família. Era uma casa modesta de 2 andares com uma varanda que dava para um jardim coberto de mato. A tinta estava descascando e as janelas estavam escuras e vazias. Laura podia quase ouvir os ecos de risos e conversas vindos da casa. Ela imaginou seu pai sentado no alpendre, contando histórias para sua jovem esposa. Mas esta era uma época que Laura nunca conheceu, uma época antes de sua existência. Enquanto Laura explorava a cidade, ela não conseguia se livrar da sensação de estar sendo observada. Os moradores locais a encaravam com curiosidade, seus olhos cheios de suspeita. Ela podia sentir seus sussurros pelas suas costas. Quem era essa estranha e o que ela estava fazendo em sua pequena cidade? Laura sabia que eles sabiam de algo, que estavam escondendo segredos. Ela só precisava encontrar uma maneira de fazê-los falar. Determinada a descobrir a verdade, Laura procurou antigos amigos e vizinhos de seu pai. Ela mostrou a eles a fotografia, esperando que alguém reconhecesse o homem misterioso. No início, as pessoas estavam relutantes em falar, mas lentamente pedaços de informação começaram a surgir. Havia sussurros de um escândalo, de um amor proibido, de uma tragédia que abalou a cidade até o âmago. A princípio, os moradores locais se mostraram hesitantes em compartilhar suas lembranças com Laura. Afinal, quem era ela para vir remexer no passado? Mas a persistência gentil de Laura e seus olhos sinceros começaram a amolecer seus corações. Eles se lembravam de seu pai, um jovem brilhante e cheio de vida,
que sempre tinha um sorriso no rosto, e então, com cautela, vieram as histórias sobre o outro homem na fotografia, Julian. Julian era um artista talentoso, contavam, com um talento especial para capturar a beleza do mundo ao seu redor. Ele e o pai de Laura eram inseparáveis, melhores amigos que compartilhavam tudo. Eles passavam horas explorando as florestas ao redor da cidade, nadando no rio e sonhando com o futuro. Os moradores locais falaram sobre a amizade deles com um misto de admiração e tristeza, sua história manchada por uma tragédia não dita. Laura descobriu que Julian era um espírito livre, um rebelde que desafiava as normas sociais da época. Ele tinha uma sede insaciável pela vida e uma capacidade de encontrar alegria nas coisas mais simples. Laura sentiu uma pontada de tristeza ao perceber que ela nunca teria a chance de conhecer Julian. Ele parecia ser a alma gêmea que seu pai nunca teve a chance de ter. No entanto, por trás das histórias de amizade e admiração, Laura percebeu uma corrente subterrânea de tensão, sussurros de escândalo e desaprovação. Havia rumores de que a amizade de seu pai com Julian era mais do que apenas platônica, que eles compartilhavam um vínculo que a sociedade considerava inaceitável. Laura ficou chocada e intrigada. O que realmente aconteceu entre seu pai e Julian? E por que ninguém nunca falou sobre isso abertamente? Enquanto Laura se aprofundava no passado, ela se deparou com um antigo diário escondido no sótão da casa de seu pai. As páginas amareladas continham a caligrafia familiar de seu pai, cada palavra uma janela para seus pensamentos e sonhos mais íntimos. Enquanto Laura lia as páginas desbotadas, ela se viu transportada de volta no tempo. Ela podia quase ouvir a voz de seu pai, sentir sua dor, sua alegria, seu amor. O diário revelou uma história de amizade profunda e duradoura entre seu pai e Julian. Eles compartilhavam tudo, seus segredos, seus medos, suas esperanças e sonhos. Laura leu sobre suas aventuras juntos, suas conversas profundas até tarde da noite e o vínculo inabalável que os unia. Mas o diário também revelou um lado mais complexo de seu relacionamento. Havia uma intensidade em suas palavras, uma paixão que ia além da mera amizade. Laura leu as palavras de seu pai repetidamente, seu coração batendo forte no peito. Era amor? Em uma entrada particularmente comovente, seu pai escreveu sobre um verão mágico que eles passaram juntos na costa. Eles nadaram em águas cristalinas, construíram castelos de areia e riram até seus lados doerem. Eles juraram que sua amizade duraria para sempre, que nada poderia separá-los. Mas Laura podia sentir a corrente subterrânea de tristeza nas palavras de seu pai, um pressentimento de que sua felicidade seria efêmera. Enquanto Laura lia, ela não conseguia se livrar da sensação de que algo estava errado. Havia lacunas na história, segredos não ditos que pairavam entre as linhas. Ela estava determinada a descobrir a verdade, não importava o custo. Laura voltou para o sótão, sua determinação se fortalecendo. Ela vasculhou a poeira e as teias de aranha, sua mente correndo. Devia haver mais alguma coisa, alguma pista que explicasse o mistério em torno de seu pai e Julian. Então, atrás de uma pilha de caixas empoeiradas, ela viu uma pequena caixa de madeira escondida, como se estivesse esperando por ela. Ela a abriu e encontrou um tesouro de lembranças, fotografias, cartas e um pequeno caderno de couro, suas páginas cheias de escrita desbotada. Laura pegou as fotografias primeiro. Eram principalmente de Julian. Julian rindo, Julian perdido em pensamentos, Julian olhando para a câmera com uma intensidade assombrosa que tirava o fôlego de Laura. Em muitas das fotos, ele estava com o pai de Laura, seus rostos radiantes de alegria. Mas havia outras fotos também. Fotos de Julian sozinho, sua postura relaxada e familiar na companhia do fotógrafo. Laura podia sentir uma pontada de ciúme ao perceber o quão próximos seu pai e Julian deviam ter sido. Era uma proximidade que ela nunca havia experimentado com ninguém.
nem mesmo com seus amigos mais próximos. E então ela viu a última fotografia. Era do pai de Laura, segurando um bebê nos braços. O bebê era pequeno e frágil, com tufos de cabelo escuro. Mas era o olhar no rosto do pai de Laura que chamou sua atenção. Era um olhar de puro amor e adoração, um olhar que Laura nunca tinha visto antes. Laura virou a foto e viu uma única palavra escrita nas costas: Nosso. O coração de Laura disparou ao reconhecer a caligrafia. Pertencia a Julian. Um turbilhão de emoções a percorreu. Confusão, descrença, raiva. O que isso significava? Quem era esse bebê? Ela passou horas examinando as fotos e cartas, procurando por alguma pista que pudesse explicar o mistério que se desvendava diante de seus olhos. As cartas eram especialmente reveladoras. Elas eram cheias de amor e saudade, cada palavra transmitindo o profundo afeto que Julian sentia pelo pai de Laura. Laura descobriu que Julian havia deixado a cidade logo após o nascimento de Laura. Ele escreveu sobre sua decisão de ir embora com o coração pesado, mas ele sabia que era a única maneira de proteger o segredo que eles compartilhavam. Ele prometeu amar o pai de Laura para sempre. Não importava o que acontecesse. Laura podia sentir a dor em suas palavras, a angústia de ter que deixar para trás o amor de sua vida. Laura leu as cartas repetidamente, tentando entender o que elas significavam. Ela sempre acreditou que seus pais tinham um casamento feliz, mas e se tudo fosse uma mentira? E se seu pai tivesse vivido uma vida dupla, escondendo sua verdadeira identidade dela e de todos os outros? O pensamento a deixou enjoada. Enquanto Laura montava o quebra-cabeça do passado de seu pai, ela não conseguia se livrar da sensação de que estava perdendo algo óbvio. Havia uma peça faltando no quebra-cabeça, uma peça crucial que explicaria tudo. E então, em um momento de clareza repentina, tudo se encaixou. A revelação atingiu Laura com a força de um raio. O bebê na fotografia, a caligrafia de Julian, as cartas cheias de amor e saudade, tudo fazia sentido agora. Julian não era apenas o melhor amigo de seu pai, eles eram amantes. E aquele bebê que seu pai segurava com tanto amor em seus braços, aquele bebê era ela. Laura era filha de Julian. A revelação a atingiu com uma mistura de emoções: choque, descrença, raiva, mas também uma estranha sensação de alívio. Era como se uma peça que faltava em seu quebra-cabeça tivesse sido encontrada, explicando tudo sobre si mesma, que ela sempre sentiu que era diferente, que não pertencia. Ela finalmente entendeu porque nunca se sentiu realmente conectada com sua família, porque sempre se sentiu como uma estranha em sua própria casa. Ela não era realmente uma parte deles, não no sentido tradicional. Laura pensou em sua vida, em todas as vezes que se sentiu deslocada, diferente. Ela sempre soube que havia algo mais em sua história, algo que seus pais não estavam lhe contando. Agora, ela sabia a verdade. Ela era o produto de um amor proibido, um segredo que foi mantido escondido por décadas. Laura não sabia como processar essa nova informação. Ela se sentia perdida e sozinha. Ela precisava de tempo para pensar, para lidar com essa mudança sísmica em sua compreensão de si mesma e de sua família. Laura passou dias lutando contra suas emoções. Ela se sentia traída por seus pais, especialmente por sua mãe. Como ela poderia ter escondido um segredo tão grande dela por todos esses anos? Mas à medida que a raiva inicial diminuía, ela começou a sentir uma sensação de empatia por seus pais. Eles viviam em uma época diferente, uma época em que o amor entre dois homens era considerado tabu. Laura imaginou o quão difícil deve ter sido para eles viver uma mentira, escondendo sua verdadeira identidade do mundo. Ela percebeu que eles fizeram o que pensaram ser melhor para ela, mesmo que isso significasse sacrificar sua própria felicidade. Laura encontrou algum consolo na ideia de que, apesar de tudo, seus pais a amavam. Eles podem não ter sido honestos com ela sobre tudo,
mas lhe deram um lar amoroso e solidário. Laura decidiu visitar o túmulo de Julian. Ela encontrou a lápide em um canto tranquilo do cemitério, sob a sombra de um velho carvalho. Ela se ajoelhou e colocou um buquê de flores silvestres no túmulo. Ela nunca o conheceu, mas sentia uma conexão profunda com ele. Ele era seu pai, mesmo que ele nunca tivesse tido a chance de conhecê-la. Enquanto Laura se sentava ali, sob o sol quente, ela pensou em sua jornada. Ela havia começado com uma única fotografia e uma pergunta simples: quem era esse homem misterioso? Mas sua busca por respostas a levou a uma jornada de autodescoberta, uma jornada que a forçou a enfrentar verdades difíceis sobre sua família e sobre si mesma. Laura deixou a cidade natal de seu pai com o coração pesado, mas também com uma sensação de paz. Ela ainda tinha muitas perguntas sem resposta, mas havia feito as pazes com o passado. Ela percebeu que a vida é confusa e complicada, que nem sempre há respostas fáceis. Ela aprendeu que o amor pode assumir muitas formas, que a família não é definida apenas pelo sangue, mas também pelos laços de amor e lealdade que nos unem. Laura carregaria o legado de seu pai e de Julian com ela para sempre. Ela compartilharia sua história com seus próprios filhos, ensinando-lhes a importância do amor, da aceitação e do perdão. Ela garantiria que seu segredo não morresse com eles, que sua história continuasse a inspirar outras pessoas a abraçarem sua verdadeira identidade, não importa o custo. Laura sabia que nunca esqueceria a jornada que a levou de volta à cidade natal de seu pai. Foi uma jornada de autodescoberta, uma jornada que a forçou a enfrentar verdades difíceis sobre sua família e sobre si mesma. Mas também foi uma jornada de cura, uma jornada que a ajudou a entender o verdadeiro significado do amor da perda e do poder duradouro da família.